Hoje a gente mergulha em um tema super interessante da psicanálise. Todo mundo fala que a infância marca, né? Sim, essa ideia é bem comum. Mas a psicanálise vai assim um pouco mais fundo. Vamos usar uns textos de uma revista da área para tentar entender um conceito específico, o infantil. Exato. E a ideia aqui é justamente essa: desvendar o que significa o infantil. Que, olha, não é só ser criança, nem ter um comportamento infantilizado. É algo mais. Estrutural mesmo. Certo. Então, para começar, qual a diferença básica entre a infância, essa fase que a gente vive, e esse tal do o infantil da psicanálise? Bem, essa é a distinção chave, né? A infância, como a gente entende normalmente, e como, tipo, o Felipe Ares estudou, é uma fase da vida. E é também uma construção, que mudou com o tempo, social, histórica. Ah, claro. A forma como a sociedade vê a criança nem sempre foi igual. Pois é, já o infantil, para a psicanálise, n- não é bem uma fase que acaba. É um conceito que descreve algo da nossa estrutura psíquica. Os textos falam que é extratempo, sabe? Extratempo, atemporal. Isso, atemporal. Algo que fica na gente, não importa a idade. Que interessante isso de extratempo. E como é que Freud chegou nisso? Porque a primeira ideia dele era mais ligada a traumas da infância, não era? Era, sim. No comecinho, Freud ligava muito as neuroses adultas a traumas, especificamente traumas sexuais que teriam acontecido na infância. Uhum. Só que ele mesmo, ele reviu isso. Percebeu que o fundamental não era só o evento em si, mas como ele se conectava com o inconsciente, com a pulsão. A pulsão, essa força interna. Exato. E com o desejo. O foco mudou do fato histórico para a realidade psíquica da pessoa. E até a palavra que ele usou mudou para mostrar isso, né? Mudou, sim. Os textos mostram bem essa evolução. Primeiro falava de infância, depois passou a usar o adjetivo infantil, e aí, finalmente, o substantivo o infantil. Não é só uma questão de gramática, então. De jeito nenhum, marca uma virada no pensamento dele. O infantil passa a ser entendido pela lógica do inconsciente. Tem aquela frase do Freud no caso do Homem dos Ratos, né? Que é bem direta. Nossa, muito direta. Ele fala para o paciente, o inconsciente é o infantil. Quer dizer, aquela parte da gente que foi assim, separada lá na infância, ficou recalcada. Mas continua lá, agindo. Exatamente. Ativa, presente. O infantil e o inconsciente ficam quase como sinônimos ali. Tá, então, do que é feito esse infantil, pensando psicanaliticamente? Quais são os elementos principais? Olha, ele está ligado aos momentos que fundam a nossa estrutura psíquica mais do que a um período de tempo, sabe? Uhum. Está ligado à lógica do inconsciente, como a gente falou. Às pulsões, ao desejo. E também ao trauma psíquico? Mas o trauma como... Não só o evento do passado. não só. É o trauma como um acontecimento que pode ganhar novo sentido depois, com outras experiências. É aquela ideia do Nachtraglichkeit, do Freud. A ressignificação a posteriori. Isso, um significado que se constrói depois. E a fantasia. Onde ela entra nisso? A fantasia central. Freud dizia que ela fica ali, navegando entre passado, presente e futuro. Puxada pelo desejo. Pelo fio do desejo, como ele dizia. A fantasia é uma expressão muito clara do infantil, porque ela mostra bem essa coisa fora do tempo linear, onde a lógica é do inconsciente. Quer dizer, então, que essa dimensão, o infantil, não some quando a gente cresce. Fica com a gente. Não some, não. É parte da nossa constituição. Persiste no adulto. O Lacan, por exemplo, trabalhou muito isso, ligando o infantil ao sujeito do inconsciente e àquela experiência da falta, sabe? Aquela que nos marca desde cedo e move o desejo. Entendo. E na prática, assim, como a gente percebe essa dimensão agindo? Bem, na análise com crianças, por exemplo, o brincar, o desenhar, são vistos como jeitos de expressar o infantil. Seriam como os sonhos ou os atos falhos nos adultos. Ah, interessante. E na vida adulta? Na vida adulta, pode estar na raiz de padrões que se repetem, de sintomas que a gente não explica direito, ou até, olha só, nas escolhas que a gente faz, nos caminhos que a gente segue, muitas vezes sem nem sacar que tem uma raiz inconsciente ali ligada a esse infantil. Nossa, fica bem claro, então.
O infantil para a psicanálise é bem mais complexo do que só lembrar da infância ou sentir nostalgia. Muito mais. É um conceito fundamental sobre as bases inconscientes da nossa estrutura. Está ligado ao desejo, à pulsão, à fantasia e ao jeito único de cada um lidar com aquela falta essencial. É sobre essa parte nossa que é estrutural e atemporal. Pois é. E isso deixa a gente pensando, né? Se o infantil funciona nessa lógica fora do tempo, inconsciente, de que formas, talvez bem sutis, as ressonâncias disso poderiam estar agindo nas nossas experiências e decisões de adulto, mesmo sem a gente perceber diretamente?